Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, independente do seu credo religioso. Nós queremos que a bênção de Deus chegue sobre a tua vida a partir desse momento. Eu sou o apóstolo Flávio, juntamente com a minha esposa, a apóstola Leila. Nós vamos hoje aqui falar sobre um assunto muito importante, que é prisão sentimental. Isto existe? Você acredita nisso? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Existe uma ligação realmente entre duas pessoas através de uma relação? É sobre isso que nós vamos falar, não é isso, apóstolo? É isso aí, apóstolo Flávio, graça e paz nesta manhã a todos os ouvintes que estão nos assistindo. Que as bênçãos do Senhor alcançam a tua família, a tua casa, a tua descendência. E eu creio que através dessas palavras que vai ser ministrada, através do Espírito Santo, Deus vai alcançar a tua casa, a tua família. Então você é bem-vindo. Não saia deste canal, vai até o final, porque Deus tem uma palavra reservada para o teu coração, né, apóstolo? Exatamente. Com certeza, talvez para você é um assunto novo ou não é. Talvez você é um cristão e não tem conhecimento sobre isso. A Bíblia fala sobre alguma ligação espiritual entre um homem e uma mulher que se relaciona, que tem uma intimidade entre eles, uma relação sexual. Será que existe realmente uma prisão nisso? Alguém sofre com um cônjuge que de repente não é casado, ou alguém sofre no namoro, no noivado. Será que isso realmente existe? É a dúvida de muitas pessoas, apóstolo. É a dúvida, mas na realidade isso é muito real. Assim como é real de eu estar falando juntamente com o apóstolo Flávio, através desse vídeo para a tua pessoa, é real também a transmissão de espíritos malignos através de relações sexuais, né, apóstolo? Com toda certeza. Nós vamos ler um texto aqui que talvez você conhece ou não conhece. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 16. É um texto que fala exatamente sobre o sexo fora do casamento. Para você que não sabe, sexo sem casamento diante de Deus é fornicação, é prostituição. Ou seja, quando eu pratico sexo fora do casamento, eu estou transgredindo a lei de Deus, eu estou me prostituindo, eu estou fornicando. E isto é um pecado do qual a Bíblia condena e traz para você uma prisão que nós vamos falar sobre ela aqui hoje, que está em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 16. Se você tem a Bíblia, abre aí comigo, acompanhe agora o texto que nós vamos ler e você vai conhecer o que está escrito. Diz assim no texto sagrado: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois em uma só carne. Você conhece sobre o casamento? A Bíblia diz que quando eu me uno a uma pessoa, quando eu entro em um matrimônio, como está aqui minha esposa, e nós casamos no cartório, depois recebemos a bênção na igreja, a Bíblia diz que nós somos uma só carne diante de Deus e um só espírito com o Senhor através da fé. Veja só, minha esposa está ao meu lado e eu estou aqui. Ou seja, ela é uma pessoa e eu sou outra. Isso é claro, isso é óbvio. Porém, muitas pessoas não entendem, apóstola. Como se torna, então, uma só carne? É espiritualmente falando. Ou seja, nós estamos unidos espiritualmente diante de Deus como uma só carne. Exatamente. Mas continuamos sendo duas pessoas. Duas pessoas. Então quer dizer que realmente esta ligação, esta união é espiritual através da fé. Mas o texto que nós lemos, apóstolo, é um texto que fala em que uma pessoa se une com a meretriz. Meretriz é prostituta. Mas isso não se trata somente de uma prostituta remunerada, ou alguém que usa a prostituição como, uma profissão, mas sim sexo fora do casamento. Muitas pessoas não sabem disso, mas a Bíblia está dizendo que quando eu pratico uma relação sexual, eu faço agora um casamento ali, eu faço uma união com aquela pessoa e eu e ela se tornamos uma só carne, não é isso? Exatamente, e é onde vem as maldições, herdada através da relação, As maldições que está na vida daquela pessoa que você está se relacionando com ela, vem para a sua vida
e a maldição que está sobre a sua vida é transmitido para ela através do ato do sexo, né, apóstolo? Exatamente. Então isso aí é uma coisa muito séria, as pessoas não entendem, muitos têm errado, têm pecado, por quê? Porque não tem esse conhecimento. Mas eu creio que através dessas palavras que estão sendo ministradas ao teu coração, você vai refletir e você vai ver que a tua vida talvez tenha sido uma prisão espiritual, porque talvez você não cometeu isso agora e nem está cometendo, né, apóstolo? Mas já cometeu há muitos anos atrás, né? Mas perante Deus e perante o mundo espiritual, é a mesma coisa que você tivesse praticado isso hoje, né, apóstolo Flávio? Com certeza, apóstolo, esse ato pode ter sido praticado há muitos anos atrás, mas está registrado no mundo espiritual, do qual nenhum de nós podemos fugir, né? Porque está ali diante de Deus, e não só diante de Deus, mas também diante daqueles que estão para nos destruir, que estão para nos acusar, que são os demônios. Então, se você praticou isso há muito tempo, mas nunca houve um arrependimento da tua parte diante de Deus, se arrependendo diante de Deus, confessando a Deus, né, este pecado, e até mesmo reconhecendo Jesus como o único Senhor e Salvador, que é o que vai te tornar uma nova criatura, segundo o que está escrito no livro de Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, você vai estar dentro daquilo que nós vamos falar hoje, que é prisão sentimental. Apóstola, prisão sentimental é um assunto que abrange muitas coisas na vida sentimental de alguém, né? Ou seja, muitas pessoas estão sofrendo nesse momento e não sabem que estão dentro de uma prisão sentimental, não é verdade? Geralmente, aonde nós temos passado, nós temos encontrado muitas pessoas vivendo esta prisão espiritual, né, apóstolo Flávio? Na realidade, é um dos problemas que vem mais nas nossas mãos para nós estar ajudando, né, apóstolo Flávio? Exatamente. São pessoas aprisionadas. Exatamente. Né? Por exemplo, alguns sintomas de que há um espírito de prostituição, como a Bíblia diz, na tua vida, atuando na tua vida, né, destruindo os teus sentimentos. Encontra uma pessoa que ama, a pessoa não te ama. Encontra uma pessoa que não ama, a pessoa dá a vida por você. Você talvez até mesmo diz que nasceu para viver só, que não tem, não consegue amar ninguém. É uma prisão sentimental. É um fruto daquele ato que nós falamos anteriormente, não é isso, apóstolo? É isso aí, apóstolo Flávio. Em cima do que você está explicando para essa pessoa que está nos ouvindo nesse dia, na realidade, quando esse espírito ele está atuando, quando você está perto da pessoa, você não consegue nem olhar na cara da pessoa. Tá longe, sente saudade. Tá perto, não quer estar perto, né? Exatamente. Então esse é o sintoma de pessoas que vivem essas prisões espirituais. Então isso aí, você pode sair dessa situação quando houver uma renúncia e quando você se entregar realmente de corpo, alma e espírito aos pés de Jesus. Ou seja, você precisa de uma libertação. Exatamente. Porque a realidade é que o pecado, ele gera uma maldição, não uma maldição sem causa. E o pecado gera uma maldição que vai te aprisionar espiritualmente falando, ou seja, um espírito maligno vai aprisionar você, ele vai te prender naquele pecado, ele vai te prender naquela situação, e se você até mesmo estiver num relacionamento e está vivendo tudo isso, você pode sair desse relacionamento e entrar em outro, você vai viver as mesmas situações, os mesmos problemas, até você buscar ajuda. Você precisa de uma libertação e essa libertação você vai encontrar somente em Jesus. Não voltando ao mesmo assunto, mas só um parênteses aí dentro daquilo que a apóstola falava agora anteriormente, é que exatamente não só muitas das vezes quer estar longe quando está perto, mas quando está longe sente aquela saudade, sente até um amor pela pessoa que está vivendo, né? Tem aquele amor real ali, que quer estar perto, quer viver bem, quer compartilhar as coisas que está vivendo naquele momento, pensa na pessoa quando está longe, de repente, em uma ocasião de algo bom, né? Mas quando está próximo, vive sempre uma discussão, vive sempre uma discórdia, uma discordância que é surreal, é fora do comum, de modo que
quando tenta conversar sobre o assunto, logo já entra em conflito. Ou seja, você está vivendo uma prisão sentimental. Não só isso, existe uma prisão sentimental, né, apóstolo, que prende a pessoa, em que a pessoa só consegue só consegue ter afeto por alguém que tem compromisso. Exatamente. Só tem afeto, não é isso? Exatamente. Pessoas que é compromissada, aquela pessoa tem interesse pelaquela pessoa. Por quê? Porque existe um espírito maligno, eu sou muito sincera, nos nossos ensinamentos, que esse espírito maligno, ele não está fora, ele está dentro. Então, quando você é livre desse espírito maligno, que está prendendo a tua vida sentimental, que está dentro de você, você é livre, né, para poder amar a pessoa certa, né, apóstolo Flávio? Exatamente. Ou seja, você não tem no natural, você já sabe disso, que se relacionar com alguém que é casado, alguém que tem um compromisso. Exatamente. Mas parece que isso te impulsiona de uma maneira que quando você vê, você já está dentro disso. Você está dentro de uma prisão sentimental, você precisa de uma libertação, precisa procurar urgentemente ajuda espiritual em uma igreja que trabalhe com cura e libertação. Não só necessariamente conosco, né? Nós vamos estar disponíveis, você pode entrar em contato conosco aí, deixar nos comentários, de repente, o que você está passando, ou o teu contato de e-mail, alguma coisa assim que a gente possa entrar em contato contigo, mas te auxiliar em alguma coisa. Mas se você tem uma igreja próxima da sua casa, que você sabe que ali tem cultos de cura e libertação, vai até o culto de cura e libertação, procura o pastor, procura ajuda, né? E você com certeza vai ter a sua libertação, estando decidido a ser livre disso. Nós vamos, né, apóstola, falar mais sobre esse assunto logo em uma live, ao qual você pode estar acompanhando, e também não só isso, vamos estar falando também de outros assuntos que está interligado com esse, que é sobre maldições herdadas, maldições hereditárias, e você pode acompanhar. E é isso aí, eu posso falar, muitas pessoas desistem, né? Até mesmo da vida sentimental, falam assim, não, eu nasci para viver sozinha ou sozinho. Por quê? Porque não consegue vencer. E você só vai vencer em Cristo Jesus. Amém? Exatamente. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Agora você conhece um pouco sobre prisão sentimental. Se você quiser conhecer mais, segue as nossas redes sociais. Nós vamos estar falando mais sobre esse assunto. Não só sobre esse assunto, mas todo o assunto que abrange libertação. Que Deus te abençoe. Faça agora aí o seu comentário do que você acha sobre isso, o que você pensa, se você acha que isso não existe, porque na verdade nós sabemos que isso existe e você precisa da ajuda de Cristo. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.